Olá, mulher, seja muito bem-vinda a este canal. E o vídeo de hoje, ele é um pouquinho mais, como podemos dizer, ele é mais informativo do que formativo. Esse é um vídeo que eu acho que é muito importante você ter acesso, que são informações sobre os números de vítimas de violência doméstica e íntima, ou não só isso, porque você vai perceber aqui em Portugal que eles mudam um pouco as relações íntimas, pode existir violência a idosos, violência de relações íntimas, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, você vai entender como funciona isso aqui em Portugal, e os números de 2024, então nós estamos aqui no meio de 2025, não temos esses números, mas temos aqui esses números em 2024, e eu acho que é muito importante pra gente poder refletir sobre isso. É um tema que é pouco falado aqui em Portugal, é um tema ainda que gera medo, vergonha, preconceito, é um tema que as mulheres ainda falam baixinho, contam as suas histórias às escondidas, é um tema que muitas pessoas se afastam e é um tema que ainda gera muito preconceito em torno de nós mulheres. Por que essa mulher aceita isso? Por que então ela tá nesse casamento? Por que ela aceita essa situação? Mas também é difícil ainda aqui, eu percebo, para muitas mulheres entenderem que a questão não é de quem é a culpa, a questão é como nós vamos lidar com essa realidade, como nós vamos ser mais compreensivas e apoiar essas mulheres. Então eu vou trazer aqui para vocês. Então, essas informações que você encontra facilmente na APAV. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês da APAV. E aqui no site, essas informações eu retirei de lá, tá bem? Então, aqui, neste documento, nós temos os perfis de vítimas e médias estatísticas. Estatísticas levantadas pela APAV, que são os totais nacionais. Então, esses números são a nível nacional, tá? Para 2024. Então, aqui nós vamos começar com esse perfil aqui da vítima, que a gente começa aqui. Em geral, a vítima, ela acontece na onde? No sexo feminino, 76% essa violência acontece no sexo feminino. E aqui nós temos um registro. Então, eu quero que vocês pensem, tomem nota, que nós tivemos aqui de registro no ano em todo Portugal 16.630 pessoas. Então, eu, pela minha experiência, sabendo que na maioria das mulheres que eu atendo em treinamentos, em consultório, online, através dos treinamentos, dos grupos terapêuticos, a maioria dessas mulheres que estão lá e que vivem isso, elas nunca chegaram a denunciar. Então, esse número, ele com certeza é muito maior, tá? Então, relação da pessoa agressora com a vítima. Então, aqui, eu acho que é muito interessante falar que cônjuge é 14%, mãe e pai 12,7%, e companheiro, vamos supor, quando a pessoa não está de fato casada, então aqui a gente vai pensar sobre relações íntimas, aqui a gente sobe para 20%, acontece 20%, aqui a gente vai até para 25% quase, né? Acontece com relações íntimas. Quando eu falo em relações íntimas, para você que é brasileiro, que não entende essa informação, a gente tá falando sobre cônjuge ou um companheiro, tá? Porque aqui a gente vai falar desses números também de outros tipos de violência de outras relações, tá? E eu quero chamar uma atenção aqui, que quando eu vi esses números, isso me chamou muita atenção, que a gente também tem grande violência em pessoas idosas vítimas. E quem é, na sua grande maioria? O feminino. A idade média dessas mulheres é 76 anos. Então, o que a gente pode falar? A gente pode perceber duas realidades aqui para se refletir. Uma é que, ou essas crianças, porque também é feita pelos seus filhos. Isso pode acontecer ou por um cônjuge ainda, ou pelos filhos. Então, uma senhora de 76 anos que vive isso, se nós que trabalhamos nessa área nós conhecemos, esse histórico não aconteceu somente quando ela se tornou idosa.
Esse histórico, ele foi aprendido ou aqui dentro desse seio familiar, tá? Porque vocês vão ver isso. É só vocês verem as histórias do meu canal que vocês vão perceber isso. Ou aconteceu aqui dentro desse seio familiar, ou aconteceu aqui com o cônjuge. Então, ela não vive isso recentemente, ela já vive isso há muitos anos. Tá? Então, é só algumas reflexões e alertas sobre esses números. Números são números, mas a gente tem que pensar em pessoas, né? O que acontece? Qual é a dinâmica? O que tem por trás desses números? Qual é a dinâmica que acontece nesses números? Então, aqui, sexo da pessoa agressora é em sua maioria, 50%, 56%. Mas também tem filho, tá? Também tem seu filho. Tá vendo que é um número alto? Gente, quando eu gosto de trabalhar muito, falar muito sobre isso. Muitas mulheres têm muito receio de encerrar esse ciclo tóxico, porque o marido, ele é agressivo com a esposa, mas ele é um bom pai. Só que essa criança, ela está aprendendo ali o que é agressividade. Ela está aprendendo o que é um outro normal. Então, falar de forma agressiva, bater, xingar, desvalorizar, é natural. Porque acontece o quê? Que vai haver dois movimentos, é muito importante, vocês vão sempre falando isso. Qual é o movimento que a criança vai viver quando ela presencia a violência dentro de casa? Ou ela vai introjetar isso, e quando ela introjeta, ela repete, ou ela vai rejeitar, e aí sim, ela não vai mais repetir isso. Mas os dois são negativos. Por quê? Porque essa pessoa que também rejeita, ela vai ter uma tendência altíssima a viver um novo relacionamento tóxico, tá? Então é isso que a gente trabalha. Então olha aqui, tem esses números aqui. Então se a gente junta que dessas pessoas, das mulheres, aqui tem mais 1.730 que são idosas. Então esse número só cresce, tá? Crianças e jovens vítimas. Olha só, gente. Olha só isso. Sexo feminino, 58%. Sexo da pessoa agressora, masculino. Então, a gente tá nesse processo de agressão em qualquer idade, né? Isso aqui pra mim eu não consigo trabalhar nessa área porque meu coração não aguenta, mas 3.424. Pai e mãe nesse caso, padrasto e madrasta, mas pai e mãe nesse caso, né? E aqui, homens adultos vítimas, sexo, idades em média 47 anos, sexo da pessoa agressora feminino, mas olha o caso, quantidade, 1.888 e aqui 16.000. Aí você vai falar, Luciane, porque para os homens eles não têm coragem de dizer. Gente, eu não tô levantando bandeira aqui, mas mesmo que, claro que não tem esse espaço para os homens falar, mas a gente vai perceber que isso também vai acontecer mais por mulheres que vão ter outros problemas, elas realmente vão ser tóxicas, vão ser mais agressivas, ou problemas, comorbidades ali, entre álcool, abuso de substância, tem várias questões aqui envolvidas, mas acontece sim, mas é um número bem inferior, né? E não acredito que seja só porque esses homens não têm espaço para denunciar. Não acredito que seja só isso, porque mesmo aqui, pensa, se eu entro em contato com mulheres que vivenciam isso, mas não chegaram a estar dentro dessa estatística, imagina qual é o número. Dos homens também, então muitos homens não denunciam, esse número eu tenho certeza que seria maior, mas não é proporcional, tá? Mulheres adultas vítimas, com a idade média de 45 anos. Sexo da pessoa agressora, masculino, 76%. Relação da pessoa agressora com a vítima, cônjuge, ex-companheiro, né? E companheiro. Então, aqui, 9.000 casos registrados no ano, tá? Então, assim, valores muito altos, muito alarmantes. E aí você vai pensar, mas eu não vejo falando tudo sobre isso. Você vê casos graves, casos de morte, casos muito intensos. Mas por quê? Porque é vergonhoso falar sobre isso, não é? É vergonhoso. Quem é a pessoa que ainda tem coragem de falar isso? E será que ela vai receber apoio se ela contar para a família? Porque quando a pessoa fala, sai desse relacionamento, ela não precisa só de apoio emocional, ela precisa de apoio financeiro, ela precisa de uma rede de apoio também para os filhos. E as pessoas não querem se comprometer, não é verdade? Então, assim,
existe toda uma complexidade dentro desse processo. Nós vamos falar aqui também sobre a faixa salarial, vamos falar sobre o salário, sobre a dependência financeira. Tem tantas questões, tem o amor aos filhos, o sonho de ter uma família, de ter uma casa, o medo de ser rejeitada depois pelos familiares, de ser vista como uma mãe solteira. Tem tantas coisas que nós temos que falar. Tem a dependência emocional. Tem várias questões que a gente tem que pensar aqui, além dos números, mas é importante a gente tomar consciência dos números aqui em Portugal, tá? Então, top 3 crimes por distritos de residência da vítima, tá? Violência doméstica em Aveiro, abuso sexual e ameaça e coação, 24. Então, gente, vamos olhar aqui. Coimbra tem 834. Tem algumas cidades que são pequenas e aqui só em Lisboa a gente tem 4.791 casos. E assim, quantas entrevistas eu tenho no meu canal? Poucas. Porque essas mulheres não conseguem. O trauma é tão grande que elas não conseguem me contar. E aqui em Setúbal a gente tem 1.985. Madeira, nós tivemos aqui 40 crimes. E aqui a gente tem um mapa mais esclarecedor, que a gente consegue ver aqui pelo mapa, que aqui fala sobre os números aqui. Então, realmente, vítimas apoiadas e oriundas, tem aqui o número das vítimas apoiadas. Não onde acontece mais o contato ele acontece por telefone, né, um contato telefônico. Algumas mulheres vão presencial, algumas por e-mail. Acontece muito na residência comum e essas mulheres vão sair de lá como? Essa independência ela vai acontecer como? Né? E poucas na via pública. Por quê? Porque é um crime silencioso. Ele não acontece em público. Geralmente essas pessoas que são violentas, elas são bem vistas, elas são simpáticas, elas se sociabilizam bem, né, com outras pessoas. E aqui, nós temos aqui iniciativa própria 50%, tá? Então, queixa e denúncias, autoridades judiciais, tem aqui sim, tá? Então, o que é importante a gente olhar aqui? Que a iniciativa própria ainda é 50%. Por quê? Porque é uma decisão muito difícil de ser tomada ainda. É um tema que precisa ser falado. Então, em 2024, Luciene, acontece ainda a violência doméstica? Aqui estão os números para vocês. Luciene, o número de violências domésticas são altos e são maiores do que esses. Porque nem todas as mulheres conseguem chegar lá. E tem uma outra questão, a justiça. Né? Nós temos uma questão da justiça, que não é o tema desse vídeo, mas o que eu tenho de conhecimento nessas áreas que é muito complicado. É muito complicado. A probabilidade de você perder o seu filho é muito alta. Não tem a lei que tem no Brasil, que é sobre alimentos, né? A pensão de alimentos aqui é bem diferente, né? Então, eu já vi, não raras vezes, a mulher pagar a pensão de alimentos e o pai ganhar a guarda, né? Por quê? E depois eu vou gravar um outro vídeo para vocês, que eu acho que reflete muito qual é a mentalidade ainda das pessoas aqui em Portugal, por um documento que eu encontrei aqui na APAV. Eu vou gravar um outro vídeo, vocês ficam à espera. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, mas eu quero que vocês... Eu encontrei um documento aqui na APAV, que não é o movimento da APAV, tá? Eu não acredito que os profissionais da APAV pensam dessa forma, mas eu encontrei aqui um documento que está totalmente desatualizado. E eu quero trazer isso para vocês porque eu acho que isso reflete como que é o pensamento de muitas pessoas ainda sobre a violência doméstica. E como eles pensavam, e que esse pensamento precisa ser evolutivo, e por isso que eu trago esses dados aqui. Então vamos aqui, houve uma evolução de atendimentos entre 2020 e 2024, ou seja, o que a gente pode falar? A pandemia e acho que as redes sociais possibilitaram isso, porque antes da pandemia eu morava aqui em Portugal, era uma realidade completamente diferente. Então era muito mais conservadora, não que deixou de ser conservadora, mas a gente não tinha tanto acesso e as pessoas não se expunham na internet. Ainda hoje, as portuguesas, elas não gostam de tirar foto, elas não gostam de aparecer. Vocês viam os perfis até 2020, 2022, 2023,
você via uma pessoa com um perfil no Facebook e ali ela tem um gato, uma praia, um cachorro. Não, isso não quer dizer que as pessoas precisam se expor nas redes sociais como tem esse excesso de exposição agora. O que eu tô a dizer é que se naquele tempo era difícil falar ou ter acesso à informação ou se sentir incentivada, imagina antes de 2020. Então é por isso que esse crescimento já aconteceu e ele aumentou aqui em 50% se a gente for olhar a evolução de atendimentos, ou seja, pessoas e mulheres que procuraram ajuda, tá? Mas isso precisa ainda crescer. Porque o que eu vejo é que quando eu falo que eu trabalho com isso e que eu procuro mulheres, primeiro que eu dificilmente encontro mulheres, você vai ver que na sua grande maioria as mulheres que até o momento tem aqui são brasileiras. As mulheres portuguesas, elas têm dificuldade de falar sobre isso. Peço desculpa. E ainda tem muita ameaça. Olha aqui o número de ameaça, coerção, vergonha, medo, preconceito. E é por isso que nós precisamos aumentar a consciência e falar mais sobre isso. Deixa aqui seus comentários se você conhece alguém, se você também apoia essa realidade, porque a princípio agora o que eu quero é o seu apoio. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, eu quero que você deixe o seu like, quero que você deixe o seu comentário para que mais pessoas tomem consciência de o quanto que a gente ainda precisa conscientizar as pessoas sobre a violência doméstica aqui em Portugal, sobre a realidade dos números e como é importante nós termos caminhos e abrir espaço para discussão e mudança de mentalidade. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.